Eu queria saber o seu ponto de vista sobre recentes episódios de antissemitismo que a gente viu aflorarem em vários países. No Oriente Médio, mas também na Europa. A gente teve episódios assim no Reino Unido, em Londres, tivemos também alguma coisa na França e em alguns outros países europeus. Você entende o que está acontecendo? Eu acredito que o antissemitismo, né, a judeofobia, né, o ódio contra os judeus, ou o antissemitismo contemporâneo que existe hoje em dia, que é o ódio pela existência do Estado de Israel como Estado nacional do povo judeu, como um lar nacional do povo judeu, ele é um fenômeno que ele tem percepções que ele avança ou diminui. E quando existe um conflito armado em Israel, ou existe algum problema de segurança que envolva alguma ação militar israelense, e não importa o contexto para muitas pessoas, não importa se é contra o Hamas, se a Jihad Islâmica está atirando foguetes em civis israelenses, tem gente que vai usar o que está acontecendo para tirar o seu antissemitismo, sua judeofobia, que é o que nós vimos em muitos locais, na Inglaterra, em Los Angeles e Nova York, de judeus sendo agredidos nas ruas, simplesmente pelo fato de serem judeus. Você acha que seria possível, quer dizer, a gente olhando de fora, pensando bem daqui do Brasil, olhando para esse contexto europeu, do Oriente Médio mesmo, haver uma manifestação crítica, dura, eventualmente na rua, criticando o governo de Israel, sem que isso se transforme numa manifestação antissemita? A questão é o que é dito durante a manifestação, quais são as bandeiras que são levantadas. No momento que, num protesto, se grita desculpe a palavra, mas estuprem as filhas dos judeus, o exército de não sei quem está chegando, e viva o Hamas, viva o Hezbollah, todo o apoio à Jihad Islâmica, bandeiras desses grupos nessas manifestações, queimar-se a bandeira de Israel, né? O pisar na bandeira de Israel. Esse tipo de manifestação não é uma manifestação que está emitindo uma opinião política baseada em um fato que foi contextualizado e que está sendo agora discutido. Os cartazes que mostram muitas desses protestos, né? Muitas pessoas vão com cartazes que dizem exatamente o que essas pessoas, muitas delas, apoiam, né? O fim da existência desse Estado, do Estado de Israel. E aí não é uma questão que tem a ver com uma política específica de Israel e tem a ver com a existência do Estado. A gente está falando de uma questão que tem 73 anos e não uma questão política que aconteceu nas últimas 2, 3 semanas. Mas o que nós presenciamos aí nas últimas semanas, em muitos, não estou falando todos os protestos, mas em muitos desses protestos, foi apoio ao terrorismo, o fim do Estado, a morte de pessoas dentro do Estado, a morte de judeus, israelenses, árabes dentro do Estado de Israel, que são cidadãos israelenses, a deslegitimização do Estado como país e, ao mesmo tempo, um discurso de ódio com comunidades judaicas fora do Israel, na diáspora, né? Quando pessoas escrevem nas mídias sociais Hitler estava certo, estuprem as suas filhas, a gente está falando de puro antissemitismo e o motivo pelo qual ele está sendo agora vindo à tona é uma ação militar em Israel contra o Hamas na faixa de Gaza, mas poderia ser qualquer outro. Muitas vezes, situações extremas ou de desesperança ou de conflitos explícitos acabam alimentando o que há de mais radical em diversos dos atores presentes naqueles conflitos. Não faltam analistas que dizem que o Hamas só conseguiu ser eleito para governar a faixa de Gaza por conta da situação absolutamente extrema em que estava aquela população palestina ali na faixa de Gaza. A minha pergunta é: como incentivar num momento desses tão complexo que aqueles mais moderados entre os palestinos, e a gente sabe também da inoperância da Autoridade Nacional Palestina, mas como que esses atores que tenderiam ao diálogo saiam fortalecidos de um momento desse e não ainda mais enfraquecidos? E do lado israelense também, aqueles que não pregam, digamos assim, uma postura apenas de força em relação aos palestinos, aqueles que pregam a solução consensual, como fortalecer, digamos, a ideia do diálogo?
Marcelo, essa pergunta é uma pergunta de $1 bilhão, né? Para não dizer $1 bilhão. Então, é uma questão extremamente complexa, né? Enquanto que, assim, o Hamas foi eleito, acabou fazendo um governo, só para contextualizar, de união, mas 6 meses depois, 1 ano depois, ele acaba tirando a autoridade palestina da faixa de Gaza. Ele não tinha esse desejo. Ele que tinha o desejo, no primeiro momento, em junho de 2007, de se transformar parte, como se fosse um Hezbollah no Líbano. Então, ele não provê serviços civis, mas ele vai ser a força militar. Só que o que acontece ele acaba se transformando no poder, de fato, em todos os setores, inclusive na administração civil. E aí ele teve que aprender a ser governo, porque ele não sabia. Ele era um grupo considerado aí terrorista por vários países no mundo, a União Europeia, Israel, Japão, Austrália, mas a partir do momento que eles ganham poder, eles vão aprender, eles vão se transformar, vão acabar passando por uma mutação de interesses políticos que agora eles estão tentando ganhar, ganhar protagonismo na política também na Cisjordânia. Você tem razão. Uma autoridade palestina fraca fortalece o Hamas. Uma autoridade palestina forte enfraquece o Hamas. A questão é qual é a encruzilhada que Israel prefere estar. Ainda que eles tenham toda essa questão de empurrar, eventualmente, o processo de paz com a barriga, e o governo de Israel já está aí num limbo político há 2 anos, a gente poderia dizer que, fortalecendo a autoridade palestina, podemos até fazer essa pergunta, haveria um processo de paz que realmente seria conduzido de forma a terminar o conflito, a encerrar todas as demandas, que cumpriria todas as demandas dos palestinos e o conflito seria terminado? Pelo histórico, como aconteceu nos últimos 20 anos, não foi o que aconteceu. Então tem que ter outros processos com outros players, inclusive países árabes e islâmicos, que ajudem a autoridade palestina a realmente chegar a conseguir apoio político, não técnico, porque o acordo tecnicamente ele é possível, mas político, para conseguir, então, avançar. Isso é um processo que não depende só de Israel, depende muito da autoridade palestina e de outros players também. Falando, então, em outros atores, outros players que estão de olho nesse processo também, afinal de contas, a gente está falando de uma região do mundo que é cara, obviamente, ao povo judeu, mas também ao povo palestino e também ao mundo inteiro pelas próprias raízes judaico-cristãs da nossa civilização e tudo mais. Pensando nesses players, o maior de todos, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos, que passaram por uma mudança de governo recente e que o governo passado, o governo Trump, apostou numa ideia de se aproximar de alguns países árabes, notadamente as monarquias do Golfo, para tentar aí, quem sabe, forçar os palestinos também a entrarem no mood assim, mais de negociar. Mas temos outros atores, temos o Irã do lado do Hamas também, que aparece como uma eminência parda ali, temos a Rússia querendo participar mais, eventualmente, aqui ali, temos o Egito, que é parte diretamente afetada pelo conflito, quando ele se faz mais violento de cara também, né? Como é que você vê a possibilidade de atuação desses players? Em um momento que os palestinos possam se sentir não representados numa negociação de paz, onde os Estados Unidos estão como mediadores, os Estados Unidos realmente são mais próximos de Israel do que dos palestinos. Mas se tiver um quarto player aqui, né, um representante dos palestinos, que apoiem eles, que ajudem eles, que deem apoio a eles poderem também fazer concessões, porque a gente tem que chegar numa certa conclusão. O mundo inteiro precisa chegar. Não há uma solução que não seja lose-lose situation aqui. Vai ser uma situação que os dois vão ter que ceder, os dois vão ter que abrir mão de suas eventuais aspirações de 100% do território ou 100% de aspirações nacionais. A questão é que Israel já é um país, já tem uma democracia, já tem instituições, já tem uma sociedade, já tem uma coisa construída e estruturada num sistema bem vertical. Então, é mais fácil para Israel tomar uma decisão e aplicar. Para os palestinos, ainda é complicado. Apesar de eles terem um governo interino, eles controlarem aí onde está 90% da população palestina, 95% da população palestina, eles que administram, mas eles precisam de apoio do mundo islâmico. Porque se, por exemplo, eles forem renegociar Jerusalém, eles tiverem que ceder parte da soberania de Jerusalém para Israel, eles estão negociando algo que para não só eles é muito sagrado, mas para 1,5 bilhões de muçulmanos é muito sagrado.
Então, é muito importante todos esses players. E aí você tem uma divisão básica, e eu concluo com isso. Você tem um grupo de Irã, Irmandade Muçulmana, grupos como Hezbollah, Hamas, outrora Estado Islâmico, Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda, que é o que a gente chama um eixo radical do Oriente Médio, e você tem o eixo mais moderado, que são os países árabes sunitas, que também passaram por certas necessidades de segurança e também legalizaram esses grupos como sendo grupos terroristas, a Jordânia, o Egito, os Emirados, o Kuwait, então são países mais moderados. E no meio de tudo isso, a gente tem o Catar. O Catar é um país que ele joga em todos os... Ele dança em todos os casamentos, Marcelo. Então, o Catar conversa com o Irã, conversa com os Estados Unidos, conversa com Israel, dá dinheiro para o Hamas. Então, o Catar ele gosta de ter essa função meio Nações Unidas do Oriente Médio, mas ele também controla o maior canal de televisão estatal, a Al Jazeera, que influencia 350 milhões de pessoas. Então, e eles têm muito dinheiro. Então, essa mesada que o Catar estava dando para o Hamas, Israel via isso com bons olhos. Resultou que não deu certo. Eles pegavam parte desse dinheiro e construíram túneis, fábricas de foguetes, etc. e tal. O que eu acho que sim poderia ser muito importante, principalmente para a tomada de decisão dos palestinos, seria um terceiro broker, que seria a Arábia Saudita. Por que a Arábia Saudita? Porque a Arábia Saudita tem a custódia das duas mesquitas mais sagradas, dos locais sagrados em Meca e Medina. Porque no momento que a monarquia saudita, e não estou agora diminuindo a gravidade do fato de que a Arábia Saudita não é uma democracia, né? É um país bem totalitário, mas, visto agora de forma pragmática, a Arábia Saudita, com clérigos religiosos dentro desse joint venture, dessa reunião, dessas reuniões que poderiam ocorrer, essa terceira via, com várias pessoas ligadas a esse tipo ao fator religião, para que essas pessoas possam sentar e chegar num acordo, e não só políticos. At last, meu caro André, a gente sabe que agora o mundo testemunha explosões circunstanciais de antissemitismo. A gente sabe também que nesses mesmos locais do mundo que a gente viu isso nas últimas semanas, a gente já viu, pouco tempo atrás, explosões de islamofobia também. E, coincidentemente, fica a impressão de que grupos ultranacionalistas, neofascistas, neonazistas se aproveitam muitas vezes dessas causas para colocar sua agenda na rua também. Pensando assim num diálogo ideal, você acha que num futuro mais pacífico haveria espaço para uma troca de experiências e de um comportamento que fosse juntar os povos semitas, no caso judeus e árabes, quer dizer, os islâmicos e os judeus, numa mesma causa a favor do diálogo assim? Isso é algo utópico demais? Olha, eu acho não só que a gente tem que vislumbrar como uma possibilidade, eu acho que isso já existe, na verdade. O que eu acho é que quem está nas ruas fazendo essas ações é uma minoria barulhenta e que precisa, obviamente, ser repreendida pela maioria pacífica. Isso em tudo na vida, né? Que não tem que ter espaço para racismo, para preconceito, e isso inclui falar que Israel não tem o direito de existir ou que os palestinos não têm o direito de existir. Os dois têm direito de existir, os dois têm direito à autodeterminação. Isso vale para os dois.